Shalom Adonai, você que está conosco nesta manhã presencial, você que está online também conosco, Deus abençoe ricamente a sua vida. Sejam todos muito bem-vindos. Nesse momento que antecede a nossa escola bíblica dominical, eu quero convidar vocês a nos colocarmos diante de Deus, levantarmos um clamor a esse Deus maravilhoso. Esse é o momento de compartilharmos também nossos pedidos de orações. A igreja presencial tem algum pedido? Esse é o momento. Você que está online também pode colocar aí na página do Facebook da igreja. Com certeza os seus pedidos chegarão a nós e nós estaremos orando também por vocês. A igreja presente gostaria de compartilhar pedido, gratidão, súplica, um desespero que às vezes nós temos também na alma. Esse é o momento. Que igreja abençoada, hein? Que bom. Pois não, Diácono André? Bem lembrado, temos o Alonso, nosso irmão, temos a Edneia que está se recuperando, Edneia Sgarione, do Covid também. Parece que a Maria Luísa, pois não, Maria Luísa? Amém. Vamos orar então pela saúde, pela família da Maria Luísa, que corre tudo bem. Vamos agradecer os nossos amigos que estão conosco, os nossos irmãos, o Marcos e a Mariana também, são lá de Campina da Lagoa, vieram com o nosso evangelista. Deus os abençoe também nesse momento. Mais alguém gostaria de compartilhar? Vamos orar então? Não é possível 2-2, 3-3 devido ao isolamento, mas aonde você está? Quero convidar você a levantar um clamor ao nosso bom Deus. Eu quero pedir pelo um grande avivamento. Esse tem sido o nosso clamor, a nossa petição diariamente, para Deus aquecer a nossa alma, aquecer o nosso coração, também dos irmãos, amigos que estão conosco online. Vamos levantar um clamor. Aonde você está mesmo? Levantemos um clamor ao nosso bom Deus nesse momento. Amado Deus, nos colocamos agora diante do Senhor nesta manhã, agradecidos pelo Teu grande e imenso amor por nós. Estamos diante do Rei dos Reis, o Senhor Todo-Poderoso, o Majestoso, o Excelso, aquele que governa a história do seu início, meio e até o seu final. É diante do Senhor que nós nos colocamos. Nós nos apresentamos não diante do Senhor pelos nossos méritos pessoais, mas pela graça de Cristo Jesus. Nos achegamos ao trono do Senhor, reconhecidos também dos nossos pecados, das nossas falhas, das nossas limitações. Por favor, ó Deus, olha para nós, mas olha com graça, com piedade, com paixão. Não olha para nós com ira, Deus. Por isso, nesta manhã, nós queremos nos apresentar e suplicar a Deus e agradecer ao Senhor tudo aquilo que nós necessitamos e já temos recebido. Agradecemos pela semana do trabalho, agradecemos pelas lutas, pelas as conquistas, agradecemos por estar aqui na casa do Senhor, o acordar, agradecemos o momento de adoração ao Teu santo e eterno nome. Agradecemos a Deus como Maria Luísa agradece, porque está tudo bem com a família, saúde, trabalho, harmonia. Muito obrigado, Deus. Mas também suplicamos em favor da vida dos enfermos. Nós agradecemos pela vida do nosso diácono André, que passou pelo Covid, hoje se recuperou. Muito obrigado. Obrigado também pelo cuidado que tivestes com a Edneia Sgarione. Muito obrigado, Deus. Hoje já pode estar em casa, desfrutando, acompanhando esse momento online conosco. Agradecemos também o cuidado que tem tido com o Alonso, principalmente com a esposa, que tem cuidado, que tem se esforçado em cuidar do seu ente querido. Agradecemos também por aqueles que já chegaram à casa do Senhor, aqueles que estão a caminho, aqueles que estão online conosco. Que a Tua graça, Deus, nos alcance nesta manhã em nome de Jesus. Que a Tua palavra venha fazer morada em nossa alma.
Agradecemos também pela nossa escola bíblica dominical, Senhor, por cada aluno, por cada classe, por cada professor, por cada ensino da palavra do Senhor, que possa criar raízes, morada no nosso coração, ó Deus. Mas agora, Deus, clamamos também pelo um grande avivamento, Senhor, para que a nossa alma se mantenha aquecida no poder do Teu Espírito Santo, para andarmos, ó Deus, no estreito caminho que a Tua palavra diz que devemos percorrer, fugindo da aparência do mal, fugindo daquilo que é o engano, Senhor. Jesus, aviva a tua obra, aqueles que estão fracos, aqueles que estão esmorecidos, amargurados, ó Deus, aqueles que estão sem vigor. Palavras humanas muitas vezes não ajudam, Senhor, mas muitas vezes até atrapalha. Por isso, Deus, age no coração, aviva a tua obra no decurso dos anos, Senhor, que sejamos uma igreja relevante, uma igreja viva, uma igreja atuante, ó Deus, na cidade de Ubiratã. E também, ó Deus, aonde esta live chegar, nas cidades dos nossos amigos, irmãos, que sejam também relevantes para a glória do Teu nome, Senhor. Muito obrigado. Obrigado pelo Teu amor, pela Tua graça, bondade, e que nesta manhã tudo seja unicamente para a honra e glória do Teu santo nome, é que nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Bom dia, irmãos. Mais um domingo, Deus nos dá a graça de podermos estar na casa dele. Nós agradecemos. Nós agradecemos porque até aqui ele tem cuidado de cada um de nós. Nós vamos estar orando ao Senhor, mesmo assentados, nós aqui na igreja, os nossos irmãos que estão em casa. Vamos orar mais uma vez ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez, Senhor, nós estamos na Tua casa e nós queremos, Senhor, te agradecer. Muito obrigada, Senhor. Obrigada pela oportunidade de estarmos aqui. A família que está aqui representada nesta manhã. Nós queremos, Senhor, te agradecer por cada vida. Queremos, Senhor, te agradecer porque nós sabemos que até aqui o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Muito obrigado, Pai. Queremos também colocar, Senhor, cada um que adentrou a igreja nesta manhã, os irmãos que se encontram em casa, os familiares, que o Senhor possa, com a Tua misericórdia, alcançar cada um de nós. O Senhor sabe dos nossos anseios, dos nossos medos, das nossas necessidades. Venha visitar-nos, Senhor. Coloca o Teu amor, Senhor, o Teu discernimento. Coloca, Senhor, nas nossas vidas a Tua vontade. Que nós possamos, Senhor, entendê-la, que nós possamos, Senhor, colocá-la em prática. Perdoa, Senhor, as nossas falhas. Nós sabemos, Senhor, que são... Nos perdoe. Nos capacite, Senhor, nesta manhã a ouvir a Tua palavra, a entendê-la, Senhor, e o mais importante, nossas vidas. Nós te louvamos, Senhor, e te bendizemos com o perdão dos nossos pecados, em nome do Teu Filho amado, Jesus. Irmãos, a nossa lição de hoje, número 9, a atualidade de Sofonias. O tema, o Senhor virá para julgar. O texto base que nós vamos fazer, livro de Sofonias, capítulo 1. Os irmãos podem estar abrindo suas Bíblias, Sofonias, capítulo 1. Eu estarei fazendo a leitura e a igreja, os irmãos... Sofonias, capítulo 1. Palavra do Senhor que veio a Sofonias, filho de Cusi, filho de
Gedalias, filho de Amarias, filho de Ezequias, nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá. De fato, consumarei todas as coisas sobre a face da terra, diz o Senhor. Consumirei os homens e os animais, consumirei as aves dos céus e os peixes do mar, e as ofensas com os perversos de sobre a face da terra, diz o Senhor. Estenderei a mão contra Judá e contra todos os habitantes de Jerusalém. Exterminarei deste lugar o resto de Baal, o nome dos ministrantes dos ídolos e seus sacerdotes. Os que sobre os cirados adoram o exército do céu, e os que adoram ao Senhor e juram por ele e também por mim ir ao Senhor, e os que não buscam o Senhor nem perguntam sobre ele. Cala-te diante do Senhor Deus, porque o dia do Senhor está perto, pois o Senhor preparou o sacrifício e sacrificou os seus convidados. No dia do sacrifício do Senhor, hei de castigar os oficiais e os filhos do rei, e todos os que trajam vestiduras estrangeiras. Castigarei também naquele dia todos aqueles que sobem o pedestal dos ídolos e enchem de violência e engano a casa dos senhores. Naquele dia, diz o Senhor, dar-se-á ouvir um grito desde a porta do peixe e um uivo desde a cidade baixa e grande lamento dos moradores de Maquetés, porque todo arruinado. Todos os que pesam prata são destruídos. Naquele tempo esquadrinharei a Jerusalém com lanternas e castigarei os homens que estão apegados à borra do vinho e dizem no seu coração, o Senhor não faz bem nem faz mal. Por isso serão saqueados os seus bens e assolados as suas casas. E edificarão casas, mas não habitarão nelas. Plantarão vinhas, porém está perto o grande dia do Senhor. Está perto e muito se apressa. Atenção, o dia do Senhor é amargo e nele aquele dia é dia de indignação, dia de escuridade e negritude, dia de nuvens e densas trevas, dia de trombeta e de rebate contra as cidades fortes e contra as torres altas. Trarei angústia sobre os homens, e eles andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor. E o sangue deles se derramará como pó, e a sua carne será atirada como esterco. Os poderão livrar no dia da indignação do Senhor, mas pelo fogo do seu zelo a terra será consumida, porque certamente dará destruição total e repentina a todos os moradores da terra. Esse foi o nosso texto base, Sofonias, capítulo 1. Nós vamos agora louvar ao Senhor. Eu convido a nossa irmã Cristiane, que esteja nos dirigindo no louvor. Nós vamos louvar ao Senhor, colocar as nossas vidas diante dEle, com alegria, porque como eu tenho dito sempre, até tem nos abençoado. Amém? Após o louvor, as classes da Cristiane e do evangelista poderão se separar e a palavra estará então com o pastor para a lição desta manhã. Louvamos ao Senhor e eu convido você a ficar de pé. E nós vamos entoar esse cântico. Nós vamos entoar esse cântico que diz que o nosso general é Cristo. E nós, como soldados do Senhor, nós ouvimos a voz do Senhor, nós marchamos, porque o nosso general é garantido nele a vitória. Ele venceu a morte, ele venceu todas as coisas, e aqueles que creem vencerão no nome de Jesus. Amém? Vamos entoar esse cântico. Eu convido você, enquanto cantar, também nós vamos bater palmas.
Nós vamos marchar e nós vamos entoar com alegria perante o Senhor. Pelo Senhor, marchamos sim, o seu exército, é sua glória será vista. Vamos cantar o canto da vitória, glória a Deus, vencemos a batalha, toda arma contra nós perecerá. Nosso general é Cristo, os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Como o Messias, marchamos sim em suas mãos, a chave da vitória que nos leva a possuir a terra prometida. Vamos cantar o canto da vitória, glória a Deus, vencemos a batalha, toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum resistirá. Montes de Sião e não se abalam, mas permanecem para sempre. De Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor, diante do seu povo, autoridade e poder, domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Calem-se diante dele a terra, dobre os joelhos. O Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de estão os montes, assim é o Senhor, em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Calem-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Calem-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor
para ser feliz. Sem Jesus não dá, não dá. Sem Jesus não dá, não dá. Sem Jesus não dá para viver, não dá. Sem Jesus não dá para ser feliz. Sem Jesus não dá. Aleluias. Obrigado, ó Deus, porque servimos a Ti e ouvimos, ó Deus, a Sua voz. E nessa manhã, ó Pai, acordamos, desde que nos dispomos a vir à Tua casa. Ó Deus, nosso coração se abriu para Ti e nessa manhã, que o Senhor continue a colocar sobre cada aluno da Escola Bíblica Dominical, não somente aqui neste lugar presencial, mas aqueles também que estão ouvindo, ó Deus, aqueles que se abriram para, ó Deus, pedir a Ti a Sua palavra. Que o Senhor, ó Deus, venha usar cada professor, igreja, cada lugar que se fala do Teu nome, para que a Tua palavra, ó Deus, seja, ó Deus, aberta em nossos corações, vivida, ó Deus, e seja praticada para a glória e honra do Teu nome. Se conosco em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, queridos? Muito bem. Os adultos podem permanecer ao templo, os nossos filhos, os teens e também os adolescentes podem acompanhar os seus professores. Os nossos amigos que estão conosco, irmãos, fiquem à vontade, se quiserem aqui conosco ou com a classe dos adolescentes. O evangelista Cleverson também fica à vontade, tá bom? Os demais estão conosco. Nesse momento nós estaremos estudando a palavra de Deus, o texto central que já foi lido no profeta Sofonias, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 18º. Esse é o texto central para o estudo nesta manhã. Lembrando que o tema, o Senhor virá para julgar as nações. O Senhor virá para julgar as nações. Penso que você já deve ter ouvido falar de Anthony Huckman. Ele é um escritor de livros teológicos e também cristãos, no sentido de ensinos para a vida cristã. Em um livro intitulado A Bíblia e o Futuro, ele escreveu o seguinte: Cristo veio inaugurar o seu reino e ele voltará para consumar o seu reino. É interessante esta frase, pensarmos um pouquinho nela, quando ele diz que Cristo veio inaugurar o seu reino. Isto aconteceu na primeira vinda de Cristo, quando tomou a forma humana, andou entre nós, ensinando, formando a sua igreja e dando início àquilo que é o reino de Deus, a graça, a bondade e a salvação somente por meio dele. Mas ele diz também nessa frase que Cristo voltará pela segunda vez para consumar o seu reino. E esta consumação tem a ver com o julgamento de Deus, o juízo de Deus, a ira de Deus sobre a humanidade, sobre o mundo, para aqueles que rejeitaram a graça de Cristo Jesus. Em uma das séries expositivas do livro do Apocalipse, que nós temos feito já há algum tempo nesta igreja, nós falamos uma frase que eu gostaria que você memorizasse ela. A frase diz o seguinte: o juízo de Deus é a única forma justa de Deus julgar o ser humano. E é a única forma de Deus restaurar o mundo da sua forma original. Você consegue compreender esta verdade?
A única forma de Deus julgar a humanidade, o ser humano, a única forma de Deus restaurar o mundo na sua forma original, conforme Ele criou, está escrito lá em Gênesis, capítulo 1 e capítulo 2, quando após cada criação Ele diz assim: e isto é bom. A única forma é a vinda de Cristo Jesus. Por isso o profeta Sofonias é levantado para trazer uma palavra de esperança, uma palavra de alerta, uma palavra em mostrar a todos que o Senhor virá para julgar o mundo. E é interessante que esta ideia do julgar mostra justamente a necessidade daquilo que é um povo. O contexto de Sofonias, você que estudou a sua série expositiva na revista Didaquê em Casa, que está aqui presencial, você que também está online, você vai observar que era um contexto onde a situação do povo não difere da situação do século 21. 587 anos antes de Cristo, Sofonias é levantado para falar da graça, do amor e do arrependimento que as nações e a nação de Jerusalém precisava ter. Vai dizer que era uma época de sofrimento, de idolatria, de corrupção, de pecado. Não é diferente da nossa atualidade. Você presta atenção nisso, você toma conhecimento que os profetas menores, os maiores também, eles anunciam numa época que não é diferente da nossa. Aproximadamente aí, pensando após a vinda de Cristo até hoje, mais de 2000 anos, colocando um pouquinho ali, 500 anos, 600 anos, então uma totalidade de 2600 anos, e o mundo continua sempre caminhando para a sua destruição. Claro que as linguagens de figuras são diferentes daquela que eu e você temos hoje, mas os ensinos, a realidade, aquilo que é a ação de Deus, aquilo que é as atitudes humanas, não diferenciam muito daquilo que é a realidade. Sofonias foi levantado então numa época após o reinado de Ezequias. Ezequias é aquele que Deus chama Isaías e diz para ele assim: olha, vai lá no rei e diz para ele assim: coloca a tua casa em ordem, porque certamente morrerás. E aí Ezequias faz aquela oração: Senhor, tenha misericórdia de mim, eu vou arrumar a minha casa. E nós não sabemos em que contexto Deus chama ele para colocar a sua casa em ordem, mas algo precisava ser feito. E ele ora para Deus, vira o seu rosto para o lado da cama, da parede, diz os textos, e aí Deus ouve o seu clamor e manda novamente Isaías lá dizer que ele vai viver mais 15 anos. Então Ezequias foi esse homem. Após a morte de Ezequias, o seu filho chamado Manassés assume o reinado. Manassés reina durante 55 anos, e aí eu faço uma alusão ao aniversário da nossa comunidade, 55 anos junto com você. É uma história, você já pensou isso? O problema do reinado de Manassés é que o seu reinado foi totalmente longe de Deus. Esse é o perigo de todos aqueles que um dia experimentam a graça, a bondade de Deus, e por algum motivo não andam tão próximos desse Deus, começam a andar longe. O abandono, primeiro, das Escrituras; segundo, o abandono da casa de Deus; terceiro, o abandono da sensibilidade do pecado. Você consegue compreender isso? Isso estava acontecendo nesse período de Sofonias com o rei Manassés. Mas isso também serve de um alerta para você que me ouve nesta manhã, você que está online comigo. Nós temos que tomar o cuidado. Como anda a nossa vida, a nossa devocional, a nossa proximidade de Deus? Se você ler o contexto, vai ver que longe de Deus, os seres humanos fazem coisas que nos assustam.
Manassés chegou ao ponto de levantar ídolos para adorar a Deus. Até aí a gente pode dizer, bom, é um pecado, mas não é tão grave. Então veja que o abandono da palavra, o abandono de estar na casa de Deus, da intimidade, da sensibilidade do Espírito fez com que esse homem sacrificasse os seus filhos a ídolos. Você já imaginou o que é isso? Naquela cultura de Baal, dos ídolos pagãos, a ideia de sacrificar os filhos era uma estátua que ficava mais ou menos assim, me permita mostrar a vocês, e era vazada por baixo, e eles essa estátua. Então a estátua ela aquecia a uma temperatura grandiosa, e aí o sacrificar era colocar os filhos no braço desse ídolo. Você já pensou isso? Queimar o seu próprio filho? Nós temos que tomar cuidado, às vezes não estamos queimando os nossos próprios filhos, mas estamos sendo desleixados, descuidados, em não estar trazendo os filhos à casa do Senhor, não estar orando com os nossos filhos, fazendo o culto doméstico, lendo as Escrituras, pastoreando o coração dos nossos filhos. Cuidado. Nós precisamos estar vigilantes a respeito disso. E é nesse contexto, então, que nós compreendemos a mensagem de Sofonias. É uma mensagem onde há um juízo de Deus, há também uma condenação para aqueles que rejeitam a graça, mas há também uma esperança para aqueles que amam a Cristo Jesus. Amém? Isto é importante. 3 lições o autor nos coloca na revista, e nós vamos dar uma pequena verificada nelas, vamos comentar algumas coisas. A primeira verdade sobre o Senhor virá julgar o mundo está aí, você que está com a revista, diz: o dia do Senhor significa amargura para os pecadores. Preste atenção nisso. O dia do Senhor significa amargura. Aqui é um alerta tanto para a igreja atual, a igreja não está isenta desse momento de amargura, mas também é um alerta para o mundo, as pessoas que andam sem Cristo Jesus. Você com certeza já deve ter passado momentos difíceis na sua vida. Podemos ilustrar agora o período da pandemia, talvez. Alguns ficaram desempregados, dependendo somente de ajuda. Outros talvez ficaram enfermos, outros talvez sem uma expectativa do que iria acontecer nos dias. Mas observem vocês que o texto está dizendo que a vinda do Senhor significa amargura. E dentro das Escrituras, a ideia de amargura tem a ideia de desespero, de aflição, de um momento pelo qual a sua alma, o seu coração, a sua mente entra em literal desespero. Se você observar agora Apocalipse capítulo 6, você vai lembrar da nossa série expositiva, mais uma vez eu cito aqui, no capítulo 6, versículo 12 ao versículo 17. Ali fala sobre a vinda do Senhor, ali fala sobre o dia do juízo de Deus, e diz que ali há um desespero nas pessoas que não conhecem a Cristo. Diz que ali eles olham para a grandeza de Deus, eles olham para a majestade de Deus, para aquela luz que brilha mais do que o sol, ao ponto do sol se esconder face na presença desse Deus maravilhoso. Você imaginou? O sol, ele fica negro, diz ali o texto. Mas o que me chama a atenção é que o texto diz o seguinte, que aqueles que não tiveram a graça de Cristo, não andaram pelo caminho estreito, naquele dia passarão por um desespero, ao ponto de tentar se esconder nas cavernas e não ter esconderijo para eles, ao ponto deles pronunciarem assim: montes caiam sobre nós, para que nós venhamos a morrer. Mas diz o texto que os montes não caem e eles não morrem. É esse o sentimento de amargura que acontece na vinda de Cristo Jesus. Não há escapatória.
Isso vai acontecer com o mundo, com as pessoas que ainda não conhecem a graça de Cristo Jesus. Mas esse daqui não é um alerta só para o mundo, aqueles que não conhecem a Cristo, mas aqui também é um alerta para a igreja. Você que me ouve, você que frequenta uma igreja, você que é membro de uma comunidade, você que professou a sua fé, você que canta, você que prega, você que ensina, você que vive uma vida chamada cristã, também é um alerta para todos nós. Nós não estamos isentos desse dia do julgamento. Se você olhar 1 Pedro capítulo 4, versículo 17, Pedro vai dizer que o julgamento, ele não começa inicialmente com o mundo, mas ele começa primeiramente com a casa de Deus. O povo de Deus também vai comparecer ao tribunal, ao julgamento. E aí eu preciso abrir um parênteses para todos. Você que está comigo presencial e você que está online. Como vai ser isso? Como vai ser esse se apresentar diante de Deus? Como que Deus vai julgar a sua casa, o seu povo? Confesso que eu particularmente não posso afirmar isso ou aquilo para dizer, olha, o pastor disse aquilo outro. Não, mas a Bíblia diz que haverá sim um acerto de contas, porque Deus conhece aqueles que estão dentro da igreja, aqueles que são os seus, aqueles que buscam uma vida de santidade, de pureza, de nobreza, aqueles que fogem da aparência do mal, aqueles que têm o seu coração, a sua mente voltado unicamente para Deus. Ele conhece. É triste dizer que tem muitos dentro da igreja que tem o seu nome apenas no rol de membros, mas ainda não tem o seu nome escrito no livro da vida. O nome escrito no livro da vida muda o ser humano. Você precisa pensar como é que está a sua vida, como é que está o seu comportamento, suas ações, suas atitudes. Cuidado com aquilo que a sociedade do século 21 diz, os pecados sociais. É aquela questão da bebida, é aquela questão do tabagismo, é aquela questão da mentirinha, é aquela questão de ser amigo, ainda que fazendo coisas erradas para agradar, ter um trabalho, manter a popularidade. Todos nós temos que tomar cuidado com isso. Você que me ouve online não é diferente, você que é cristão, você precisa entender que esse dia do Senhor significa amargura, amargura para nós e amargura para o mundo também. Lembram de Mateus 7, 21? Quando naquele dia muitos dirão assim, Senhor, Senhor, em teu nome expulsamos, falamos, pregamos e realizamos tantas coisas. E aí o Senhor Jesus olha para eles e diz assim, olha, apartai-vos de mim, eu não vos conheço, vocês não me obedeceram. Então estar na igreja é a intenção desse período. Avalie a sua vida cristã, como você está. Mas o texto também ainda nos traz uma segunda reflexão sobre esse dia, o dia do Senhor que virá para julgar o mundo. A segunda lição, o dia do Senhor inclui um convite ao arrependimento. É um convite, saber que haverá um dia de juízo universal, mundial, traz a nós então essa reflexão do arrependimento. E aqui também eu vejo nessas duas linhas, primeiro, o mundo, as pessoas. O dia do juízo tem que servir para a igreja anunciar o arrependimento. Anunciar que a graça, o não passar pela condenação, pelo juízo, estar diante do tribunal, só é possível por meio da graça de Cristo Jesus. Quer ver só? Se você olhar 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10, Paulo falando sobre o dia do juízo de Deus, ele afirma dizendo o seguinte, olha, Jesus é o único que nos livra da ira vindoura. Isso significa então, que para ser libertos, livres desta
ira vindoura de Deus, é preciso ter o arrependimento, é preciso ter Jesus como seu único e suficiente Salvador. Ninguém, veja bem, ninguém será isento pelas suas convicções humanas, pelos seus achismos, pelos seus muitos deuses ou imagens, ou qualquer outra coisa que se possa dizer, eu creio nisso, eu creio naquilo, eu tenho confiança naquele outro nome. Não, o único nome que nós precisamos crer e abandonar tudo é Cristo Jesus, amém? É só Ele, não há. Então a igreja precisa anunciar esse Jesus que salva, esse Jesus que liberta o ser humano. E o que me chama a atenção é aquilo que está em Hebreus, capítulo 10, versículo 31, quando o autor diz assim: ai daquele que cair na mão de um Deus vivo. Isso significa que ele está vivo, ele não é morto, ele respira, ele anda, ele fala, ele governa, ele é majestoso. Ai daquele que cair na mão de um Deus vivo e irado. Veja que em Deus haverá ira no dia do juízo. Agora, a diferença da ira de Deus para com a sua e para com a minha é diferente. A sua e a minha, ela é vingativa, não é assim? Quando nós ficamos irados, nós falamos assim: eu vou me vingar, isso não é justo, isso não é correto, e aí nós queremos fazer a justiça própria. Deus não. A ira de Deus, a justiça de Deus, ela é santa, ela é perfeita. Deus não está contaminado, preste atenção, Deus não está contaminado pelo mal, pelo pecado como você e eu, não. Ele é santo, ele é puro. Então a ira de Deus, ela é justa. Ai daquele que cair na mão de um Deus vivo, irado. O mundo precisa ser alertado. Saber sobre o juízo de Deus deveria motivar você que me ouve aqui presencial, você online, a falar da graça de Deus, a falar de Jesus, a falar para eles: olha, vai ter um dia em que Jesus vai voltar. Antes do ano 2000, havia muito essa expectativa. Deus vai voltar, o mundo vai acabar. As igrejas, me parece, na minha concepção, me parece que as igrejas falavam um pouco mais sobre o dia do Senhor, a vinda do Senhor, o arrependimento, se acertem com Deus, cuidado, fiquem alerta. Havia até aquela máxima popular: 1000 chegará, mas 2000 não passarás. Aí chegou o ano 2000, alguns entraram em desespero, porque o mundo vai acabar, por que eu preciso de bens, por que eu preciso disso, por que eu preciso daquilo, venderam-se as coisas. Aí teve a virada, ano novo, 1º de janeiro de 2000, o mundo continua até hoje, o mundo não acabou. E aí como nós, e aí eu digo nós, o povo de Deus e aqueles que ainda não conhecem a Cristo, nos acostumamos com tudo, relaxamos, baixamos guarda, paramos de falar da graça da vinda de Cristo Jesus. Mas esse texto também, o dia do Senhor, inclui, chama para um arrependimento, não só aqueles que não têm a Cristo, mas esse texto também, ele chama um arrependimento para aqueles que andam com Deus, aqueles que já tomaram a sua decisão por Cristo. Porque a Bíblia diz que nós somos falhos e nós pecamos. A Bíblia chega a dizer que aquele que diz que não tem pecado é o quê? Mentiroso. Porque a nossa própria natureza já é pecaminosa, já é errada. E a Bíblia vai dizer que nós pecamos pela mente. Ninguém está sabendo, mas Deus sabe. A Bíblia diz que nós pecamos com o olhar. Se lermos o Sermão do Monte, lá em Mateus, capítulo 5, 6, 7, vai dizer que aqueles que têm os seus olhos mal, o seu corpo inteiro se torna mal. Aqueles que têm os seus olhos bom, fazem com que o seu corpo se torne bom. Observem vocês então. Vou abrir um parênteses aqui para todos. Agora que eu vi que eu estou com a máscara. Agora que eu percebi. Fecha-se o parênteses. Mas o texto diz justamente sobre isso, arrependimento da igreja. Nós precisamos estar sensíveis à voz de Deus. A gente vive agora para a igreja.
A gente vive num mundo onde a gente vai se adaptando, a gente vai sendo como o camaleão, aquele que se ajusta no meio em que está. Mas a igreja não pode ser assim, irmãos. A igreja precisa ser diferente, a igreja precisa brilhar, a igreja precisa ser o sal da terra, conforme diz as Escrituras. As pessoas precisam olhar para você que está aqui, você que está online, e dizer: ali vai um homem, ali vai uma mulher, ali vai um jovem, ali vai uma criança de Deus, amém? Não só porque andamos debaixo dos braços a Bíblia, ou porque tem o cabelo comprido, curto, ou veste uma roupa longa, não. Mas o mundo precisa saber que nós somos diferentes, porque há Cristo habitando em nós, em nossas ações, em nossas falas, em nossos pensamentos, em nossas ações. As pessoas saberão: este é diferente. Foi o tempo em que, quando as pessoas diziam: lá vem o pastor, todo mundo respeitava. Ou, lá vem um sacerdote, poderia ser um padre também, por que não? Lá vem o sacerdote, todo mundo respeitava. Hoje, infelizmente, pastores, padres, sacerdotes, bispos e apóstolos, tantos homens que se dizem líderes, se envolvem em tantas corrupções. Então é um alerta também para a igreja. O que me chama a atenção é aquilo que está lá no texto de Mateus capítulo 13, aonde fala sobre o joio e o trigo. Você consegue entender que dentro da igreja tem o joio, mas tem também o trigo? Você não sabe, eu não sei. Nós não podemos julgar, condenar, quem faz isso é Deus. E ele diz isso aos discípulos. Os discípulos queriam tirar, então vamos tirar o joio. Ele disse: não, tira o joio não. Deixa o joio dentro do trigo, junto com o trigo. Quem vai fazer a separação será Deus. Quando? No dia do juízo. Cabe a você, cabe a mim, você online, amar a todos. Claro, corrigir com amor, com respeito, exortar com bondade, mas é Deus que conhece o coração. Joio e trigo caminham juntos nesta carreira cristã. E a minha pergunta a você que está comigo é: você é o joio ou você é o trigo? Você precisa pensar na sua vida cristã. Você é desafiado para isso, porque haverá um dia do juízo de Deus. Não brinque com Deus. Mas a última e terceira lição que o texto nos traz: o dia do Senhor indica um tempo de restauração. É um tempo de restauração. Isso deveria fazer com que os nossos lábios dissessem assim: amém, louvado seja Deus. O dia do juízo, o dia do Senhor, o dia da vinda, de julgar o mundo, significa esperança para nós. Quando nós olhamos a situação do mundo, a situação das pessoas, como que o mundo tem se destruído, e há uma falsa ilusão para todos nós o seguinte: de que o mundo caminha para uma perfeição, de que o mundo caminha para a paz. Mas se você olhar bem, o mundo não caminha para isso. O mundo sim tem se desenvolvido, não podemos negar isso. O mundo tem se desenvolvido, tecnologia, comunicação. Olha só o privilégio que nós temos nesse período da pandemia. Você pode acompanhar os cultos online. Hoje você pode acompanhar presencial ou então online, devido à faixa etária de não poder estar aqui. Tudo isso é bênção de Deus, e Deus faz tudo certo. Já disse alguém que a pandemia que Deus mandou veio no tempo da tecnologia para nos abençoar. Mas isso não pode fazer com que nós venhamos a perder a esperança. O mundo só entrará no seu eixo perfeito após o dia do juízo de Deus. Amém? Enquanto isso, o mundo vai caminhar cada dia mais para a sua destruição. Cada dia mais o pecado vai aumentar. Cada dia mais os homens, mulheres, jovens, crianças se tornarão maus, egoístas, egocêntricos, matarão uns aos outros. Olhem o contexto da nossa sociedade, igreja. E isso precisa acontecer para que se venha a vinda de Cristo Jesus. Tudo isto é sinal, é alerta a todos nós, ao mundo. Está sendo alertado por meio das trombetas de Deus que vai tocando. A pandemia, preste atenção, a pandemia não é uma invenção
de uma nação X ou Y. Alguém criou e lançou para ganhar dinheiro. Há pessoas que pensam nisso. A pandemia é coisa do diabo. Alguém pensa isso, os mais espirituais. Isso é coisa do diabo. Não. Isso é coisa de Deus. Deus é soberano, Deus reina, Deus alerta, Deus quer salvar o ser humano. Então ele diz, olha, cuidado com os alertas que estão acontecendo. O dia do Senhor está próximo. E se você olhar 2 Timóteo capítulo 3, Paulo novamente vai orientar a igreja a dizer assim: quando se aproximar, estiver eminente a vinda de Cristo, os dias ficarão cada vez mais intensos. E o mundo tem ficado cada vez mais intenso. O pecado, a maldade, a idolatria, a sensualidade, a pornografia, aqueles que se envolvem com a dependência química, isso não tem mudado, isso tem aumentado gradativamente. Mas a igreja também sofre com tudo isso. Não é o nosso contexto, mas se você olhar o mundo no Oriente, você vai observar a perseguição contra a igreja. Se você olhar no Egito, por exemplo, a igreja do Senhor Jesus é perseguida, é espoliada, é massacrada, homens bombas, mulheres, jovens, crianças que se matam e matam a outros tantos porque não professam a sua fé. Você consegue compreender então que o dia do juízo precisa trazer a nós uma esperança. É somente com a vinda de Cristo que o mundo entrará no seu eixo. Você deve conhecer Colossenses capítulo 3, quando Paulo diz assim, olha, se nós fomos ressuscitados, há uma palavra para a igreja, se nós tivemos um encontro com Cristo, nascemos de novo, temos o selo do Espírito Santo, então ele vai dizer assim, olha, então olhai, desejai, anelai a respeito da vinda de Cristo Jesus. Eu vejo que os momentos difíceis da vida são para alertar a nós que os nossos pés não podem criar raízes neste mundo. Mas é nesse mundo que nós trabalhamos, é nesse mundo que nós casamos, é nesse mundo que criamos nossos filhos, é nesse mundo que nós pregamos o Evangelho, é nesse mundo que vivemos momentos de felicidades. E não tem nada de errado nisso, mas o problema é que a gente esquece do quê? Da eternidade, esquece do céu. Então o tempo do juízo é para alertar você que me ouve nesta manhã. Há um céu, há um momento pelo qual nós não podemos esquecer. Haverá um novo céu e uma nova terra. E o nosso coração precisa anelar por isso, precisa desejar isto ardentemente. Eu gosto do texto de Apocalipse, novamente eu cito Apocalipse, capítulo 7. Quando fala a respeito do versículo 9 em diante, quando fala a respeito que após o dia do juízo, então chegou no céu uma grande multidão de todas as tribos, línguas, nações, povos, culturas, diante de Deus, glorificando e exaltando. E vai dizer o texto ali que aquele ser ali, o anjo pergunta, quem são estes que vêm adorando, glorificando? E aí vai dizer no capítulo 7, a partir do versículo 9, dizendo o seguinte, estes são aqueles que venceram a grande tribulação. Então deixe-me dizer, ainda que há algumas ideologias no meio cristão, que a grande tribulação ainda virá, eu quero dizer que a igreja não é isenta da grande tribulação. A igreja não será arrebatada e será livre da grande tribulação, não. A igreja do Senhor Jesus passa pela tribulação. Mas ela está segura, ela está confiante, por quê? Porque os seus olhos estão fixos no Deus Pai Todo-Poderoso, amém? Então a tribulação nós vamos passar, por isso haverá um tempo de restauração, haverá um tempo onde Deus fará um novo céu e uma nova terra. Olhem para Isaías capítulo 65, quando fala que Deus fará nova todas as coisas. Muito bem, eu preciso concluir esse momento do estudo da nossa palavra, quando fala o Senhor virá para julgar o mundo. Mas eu preciso deixar 3 palavras a você que me ouve nesta manhã.
Primeira palavra ao seu coração. Diante do juízo, Jesus é a única solução. Amém? Isso deveria fazer com que os nossos lábios, o nosso coração dissesse assim: aleluia, glória a Deus por isso. Diante do juízo de Deus, a única solução é Cristo Jesus. E aí você precisa lembrar como é que você está. Se você já tomou uma decisão por Cristo, se você já professa esse Deus, se a sua vida já foi mudada, se o teu nome já foi escrito no livro da vida, e se você tem certeza da sua salvação. Não tenha dúvida disso. Você precisa tomar uma decisão. Você que está aqui presencial, como você também que está online. Você precisa entender que diante do juízo, a única solução é Cristo Jesus. Mas a segunda palavra ao seu coração. Diante do juízo, veja como está a sua vida. Diante do juízo de Deus que vem sobre o mundo, veja como está a sua vida. Como tem sido a sua vida cristã. Como tem sido o seu culto doméstico. Como tem sido o seu momento de devocional, como tem sido o seu momento de congregar. Abro sim um parêntese, estamos passando um período atípico, diferente, onde somos impedidos de estar na casa do Senhor. Mas se você estiver dentro de um contexto do plano de contingência do nosso município de Ubiratã, ou na tua cidade, aonde você estiver, 0 a 70 anos o nosso contexto. Há outros lugares que já foi liberado qualquer faixa etária, desde que haja isolamento. Mas mesmo diante desse retorno, você diz assim: bom, eu não preciso ir para a casa de Deus, não preciso estar congregando, por isso, por aquilo, eu prefiro acompanhar online. Cuidado com isto. As transmissões online não são regras, são exceções. A regra é estar na casa de Deus, em comunhão, porque diz os textos bíblicos que quando o povo está reunido, Deus ordena a sua bênção, amém? Nós precisamos estar juntos, ainda que não possamos nos abraçar, nos beijar, mas estarmos juntos. Só o fato de ver a face, isso já nos alegra, isso nos dá um contentamento. Então você e eu precisamos ver como estão as nossas vidas. O que você tem feito quando você sai fora das 4 paredes? Quando você está com pessoas que ainda não amam a Cristo, no meio da sociedade, do trabalho, quem é você? Porque você e eu podemos ser pegos de surpresa. Terceira e última palavra ao seu coração, diante do juízo, veja como está o seu coração. Se você está preparado para esse dia, se você está pronto. Eu gostei de uma frase que o autor nos colocou dentro do estudo. Ele disse o seguinte, eu quero deixar ela para você: o dia do Senhor apanhará a todos. O dia do Senhor apanhará a todos. Talvez você possa pensar assim: bom, e aqueles que morreram? Então você olhe para João capítulo 5, versículo 28 e 29, que diz o texto que quando o Senhor der a ordem, tocadas as trombetas, diz que os mortos ressuscitarão, os vivos também estarão ali, e todos prestarão conta diante de Deus. Ninguém está isento. Que o bom Deus abençoe você que está aqui conosco, presencial, que o bom Deus abençoe você também que está online conosco. Vamos orar? Feche os teus olhos aonde você está, na sua casa também, você que está aqui comigo. Amado Deus, em nome de Jesus, queremos nesta manhã agradecer pela Tua graça, bondade e misericórdia. Que esta palavra se torne solene à nossa alma e ao nosso coração. Até onde, ó Deus, esta live chegar nesta manhã, que os nossos amigos e irmãos sejam visitados, alertados, como também a nós que aqui estamos. Traz sobre nós a graça do Senhor, a sensibilidade e andarmos sempre no caminho de Cristo Jesus. É em Teu nome que nós oramos nesta manhã e agradecemos. Amém, amém e amém. Clarice está com a palavra.
Irmãos, na semana que passou, a família que foi alvo das nossas orações foi a família da nossa irmã Dirley Queiroz. Para esta semana, a família que será alvo das nossas orações é a família da nossa irmã Adair Batista. Aniversariantes da semana: dia 18, o Sidney, esposo da Dirley, e no dia 20, o Odair Souza, esposo da Dilma. Então, família de oração para esta semana: Adair Batista e os aniversariantes, dia 18, o Sidney, dia 20, o Odair. Nós estamos chegando ao término da nossa escola bíblica, nós vamos estar orando, colocando nas mãos do Senhor a família de oração, os aniversariantes e também encerrando assim a nossa escola bíblica de hoje, lembrando do nosso culto às 19 horas. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez, Senhor, nós nos colocamos na Tua presença, te agradecemos, Senhor, por esta manhã na Tua casa e te pedimos, Senhor, que nós possamos ter entendido e assimilado, Senhor, a Tua palavra, mas o mais importante, que nós possamos colocar. Nós também queremos, Senhor, te pedir uma bênção especial sobre a família de oração desta semana, a família da Dona Adair. O Senhor a conhece os seus familiares, o Senhor conhece o coração da Tua serva, os anseios, as necessidades. Nós rogamos agora, Senhor, que a Tua misericórdia, que a Tua benevolência, Senhor, esteja sobre ela. Cuida dela, Senhor. Dá a ela, Senhor, tudo aquilo que ela necessita, Senhor, para a honra e glória do Seu nome. Cuida da Tua serva. Nós também queremos, Senhor, colocar nas Tuas mãos o Sidney e o Odair. O Senhor conhece os Teus servos, Senhor, visita-os, dá-lhes, Senhor, entendimento, discernimento, que eles possam, Senhor, voltar-se sempre a Ti, Senhor, que eles possam sempre ver a Tua face e estar, Senhor, diante de Ti. Abençoa, Senhor, eles na saúde, Senhor, física, espiritual, que eles possam, Senhor, cada dia mais contar, Senhor, com a Tua presença na vida deles. Muito obrigada, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos abençoado. Nós Te louvamos e bendizemos com o perdão dos nossos pecados, em nome do Teu Filho amado, Jesus. Amém. Um domingo abençoado a todos nós.